Em 1 Coríntios capítulo 11, que é o mesmo texto da ceia do Senhor, existe... Brilhantemente explanado, domingo. Obrigado. Mas foi bom, eu gostei mesmo. Não, também gostei. É uma coisa assim... Você que não assistiu, assiste lá, galera. vai lá no nosso canal. Muito bom. A gente fez a A gente pode colocar o link do... Pode colocar o link. O canal da igreja. Do No canal canal da igreja a gente põe lá e põe o link da mensagem. Mas o texto ele começa dizendo, Paulo, uma recomendação, ele começa louvando aquela igreja pelo quê, Renan? Conta pra ele, lê pra gente aí. Ó, no verso 1 ele diz para eles imitarem ele assim como ele imita Cristo, né? Aí no verso 2 ele diz o seguinte: de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, aqui, assim como vô-las entreguei. Ou seja, ele está falando das tradições que eles estão... Ele está louvando ao Senhor porque eles têm retido as tradições. Em 2 Tessalonicenses ele também diz, Volta a falar desse mesmo. volta a falar para outras pessoas, né? Mas no mesmo contexto ele diz assim: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Essa é a oração de Paulo pelos crentes. E no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Não, e é interessante que ele cita dois caminhos aí, né? Aquilo que ele falou e aquilo que ele escreveu, né? A gente até estava vendo antes aqui o significado da palavra tradição, a palavra grega, né, que é o paradoses, né? Ela tem esses dois significados, né? Que ela é a dádiva, pode ser assim traduzida, né? Emitida tanto pela via oral como escrita. E é interessante que ele pega os dois pilares do significado da palavra e explana. Então, essa dádiva que foi ensinada tanto por Não é voz algo ruim, quanto né? por cartas... É uma dádiva. Exatamente, é um presente, É um né? presente. Não, e aqui o verso do capítulo 3, ele é até bem mais veemente, né? Bem mais enfático, ele fala assim: nós ordenamos que vocês se afastem das pessoas que não estão seguindo a tradição que receberam de nós. Porque existiam pessoas que estavam ensinando outras coisas diferentes daquilo. Só que aí a gente entra num tempo onde as coisas realmente eram complicadas, porque estávamos debaixo de perseguição, no início da igreja, onde os apóstolos que estavam ali com o Senhor Jesus ensinando aquilo que receberam, e ali já existia um conflito de pessoas ensinando o contrário. Após a morte desses apóstolos, isso se intensifica. Mas essa palavra que foi deixada, que a gente tem de palavra de Deus, como a tradição que foi apresentada pelos apóstolos. A gente já teve quando a gente falou aqui sobre batismo, o episódio de batismo, a gente usou a didaquê, pra gente, quando a gente falou sobre batismo por imersão, defendendo que isso era feito desde os tempos apostólicos. Quer dizer, a didaquê, ela é Bíblia? Não, ela é pura tradição. Mas a gente pode utilizar isso também para o bem, né? A gente entendendo que isso tem um crivo bíblico. Somando a palavra, isso, né? sim. Soma, né? E aí a gente resgata isso, quer dizer, o batismo por imersão foi algo que a gente tirou do nada? Não, desde aqui dos tempos apostólicos e imediatamente após aos apóstolos, as coisas são feitas dessa forma. E é interessante ser que o Rafinha estava falando, porque se a gente for parar para pensar, hoje para nós é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um cânon bíblico, né? A gente já tem tudo fechado. É essa doutrina que a gente vai seguir. Naquele tempo, naquela igreja, eles tinham o Antigo Testamento, né? E eles tinham algumas cartas que eles receberam, né? Que não receberam circulando. na totalidade, e receberam ainda outras cartas de outras pessoas que, né, não entraram num cânon bíblico depois. E não Ou dava seja, pra fazer uma live, né, pastor? não dava pra fazer live, não dava pra... É o seguinte, é desse jeito. Então, muitas não vezes eles recebam tinham outra coisa. poucas cartas ou um recebimento de algo oral que eles tinham recebido, entendeu? Como é que é? Eu também. Porque assim, a gente tá falando aqui da importância de ter essa questão de tradição. E eu acho que também a gente tem que levantar aqui a questão do perigo de você abandonar também alguns usos e costumes e algumas coisas que já foram estabelecidas. Porque a gente está vivendo uma época que tudo tem que ser questionado e tudo tem que ser abandonado e o velho é velho. Eu vou começar com uma coisa aqui, eu quero pontuar uma coisa. Você tá aqui. falando do jovem? Não, vou falar uma coisa aqui que é séria hoje, muito séria. E vocês vão concordar comigo. Quando hoje a pessoa diz que participa de uma igreja, ela não diz que ela participa da igreja. Ela vai ao culto daquela igreja. É. Ela não é parte daquele corpo. Não é corpo. Ela não é parte daquele lugar.
ela pode Principalmente ir igreja grande. no outro, e tanto faz, sabe por quê? Porque é justamente isso. Ela não está preocupada com nenhum tipo de tradição, discipulado, sequência. Ela... É o famoso Deus me aceita como eu sou. Exatamente. E outra, Rafa, não é nem só Deus aceita como eu sou. Mas uma pessoa interpretação errada sobre ele te aceitar como você Se é. naquela época já estavam pregando o contrário que os apóstolos estavam pregando, e tinha poucas pessoas pregando, vamos botar assim, imagina hoje que o cara entra aqui e fala assim, cara, não, ninguém pode me julgar, é aquele evangelho independente, é aquele negócio que, tipo assim, eu venho aqui, eu faço só o que eu acho que eu devo. Não, e isso é totalmente antibíblico. Mas as coisas não são assim. Né? Existem algumas normas, regras que são bíblicas, coisas que vêm desde... E são atitudes externas que mostram o quê? Se aquela pessoa ela faz parte da igreja ou se ela não faz. Muito obrigado, sem mais perguntas. E Excelência. eu não tô dizendo assim que alguns usos e costumes, algumas coisas que a gente faz não possam ser questionados. Tem coisas que realmente a gente tem que parar pra pensar, cara, por que eu faço isso? Mas eu acho que a questão central também é, por exemplo, o cara tem 1 ano de convertido. E aí a gente tá ensinando, tá fazendo toda aquela coisa. E aí ele levanta e fala, eu não concordo. Aí, não, eu acho que eu vou viver assim, a minha Bíblia diz isso, e eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E ele tá discutindo com um pastor que tá aí, às vezes, há 20, 30, Posso levantar 40 ponto? anos, debruçado sobre determinado assunto. Eu não tô falando que ele é o dono da razão. Mas, cara, antes de questionar, eu acho que é interessante a gente parar pra pensar em toda essa estrutura que já tá estabelecida. Do porquê. Entendeu? E se existe um porquê daquilo. Né? Exato. Eu vou dar um exemplo, um ponto aqui que a gente chegou a conversar um pouco, mas eu quero levantar que no nosso caso é a bebida alcoólica, por exemplo. A bebida alcoólica em muitos países, as pessoas, e mesmo aqui no Brasil, tem muitas pessoas que dizem que são crentes, protestantes, igrejas, e a pessoa tem autorização para tomar bebida alcoólica. A nossa igreja, como boa parte da igreja brasileira, entende que o crente ele precisa se abster. Que o cristão ele precisa se abster do álcool. Agora, a gente inventou isso do dia para a noite? Não. Existe todo um movimento por trás disso, um movimento puritano, um negócio lá do século XVIII, do século XVII que vem com isso, que a gente precisa se afastar. Eu não me lembro do dado específico, mas era assim, a cada tantas lojas, a cada tantos empreendimentos, na Inglaterra, por exemplo, né? Tantos eram prostíbulos e tantos eram bares, que as pessoas caíam bêbadas assim no meio da rua. Era algo talvez inimaginável para aquilo que a gente vive hoje, porque hoje existe uma cultura de cuidado, né, de pessoas que não bebem não por questão de fé, mas por questão de saúde e tudo. Então, existe toda uma história porque, inclusive, biblicamente, dizendo que a gente prefere se abster do álcool, a gente prefere se abster disso, a gente prefere se abster dessa prática. Por quê? Por causa de toda essa situação e de todos esses ensinos. Agora, eu não consigo cravar e nem fechar que só porque a pessoa ingere álcool, ela não é cristã. Concorda comigo? Sim. Perguntei pro Rashid porque... Oxe, cravar? Ele era presbiteriano. Não, Mas ficou parecendo assim. Faça a sua defesa. Ficou parecendo tipo assim, porque o bicho gosta de beber. Não é isso. Não é nada disso. Porque já tivemos um culto Só também água, com o pastor. tá? Só Abstêmio. água. 100%. Concorda comigo? Então, isso é uma tradição. É alguma tradição. Então, por isso que eu falei que era um ponto polêmico. Porque eu posso dizer que isso é pecado? A Bíblia fala que embriaguez claro. Mas nós entendemos que não. Por quê? Porque se aquilo pode me trazer o mal, é mais fácil eu abrir mão daquilo completamente do que tentar lutar com aquilo o resto da vida. E em segundo lugar, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus e Ele é dono de tudo que eu tenho, a pergunta não é aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso. Eu entrego 100% da mão dele. E se, para que a pessoa, para que eu dê um bom testemunho, para que o meu testemunho não vá por água abaixo, para que eu não corra o risco de cair num abismo, eu vou abrir mão de algo, eu abro mão daquilo sem problema nenhum. Até porque no nosso contexto brasileiro, e aí ratificando o nosso entendimento, o nosso contexto brasileiro é que se você é crente, então você automaticamente não bebe. Então é testemunho, é pregação do evangelho isso. E eu não posso abrir mão de pregar o evangelho para os meus próprios prazeres.